Dizemos que uma figura é convexa se e somente se, dados dois pontos quaisquer A e B pertencentes a ela, o segmento de reta AB fica inteiramente contido nela. O segmento de reta AB é convexo, pois, dados os pontos C e D pertencentes a ele, o segmento CD fica inteiramente nele contido. O plano alfa é uma região convexa, pois, dados os pontos A e B pertencentes a ele, o segmento AB fica inteiramente nele contido. Uma região não convexa se diz região côncava. A figura plana lambda é côncava, pois, dados os pontos A e B pertencentes a ela, o segmento AB não fica inteiramente nela contido. A figura plana lambda é côncava, pois, dados os pontos A e B pertencentes a ela, o segmento AB não fica inteiramente nela contido. Uma reta R pertencente a um plano alfa o separa em dois outros planos, alfa' e alfa duas linhas, chamados semiplanos, com as seguintes características. Primeira característica: a interseção de alfa' com alfa duas linhas é vazia. Segunda característica: alfa' e alfa duas linhas são convexos. Terceira característica: se um ponto A pertence ao semiplano alfa' e o ponto B pertence ao semiplano alfa duas linhas, então a intersecção do segmento de reta AB com a reta R é igual a um ponto P. Alfa' e alfa duas linhas são semiplanos abertos. Os conjuntos R união alfa' e R união alfa duas linhas são semiplanos. A reta R é a origem de cada um dos semiplanos alfa' e alfa duas linhas. A reunião de duas semirretas de mesma origem não contidas numa mesma reta denominamos ângulo. Escrevemos ângulo AOB é igual à reunião da semirreta OA com a semirreta
OB. Definimos α1 como sendo o semiplano em relação à reta OA que contém o ponto B. E chamamos de β1 o semiplano com origem na reta OB que possui o ponto A. E definimos interior do ângulo AOB como sendo a intersecção dos semiplanos α1 e β1. Veja a seguir a figura representativa do interior do ângulo AOB. Note que, primeiro, o interior de um ângulo é convexo. Dizemos que pontos interiores de um ângulo são pontos internos. Terceiro, a reunião de um ângulo com seu interior chama-se setor angular ou ângulo completo. Ao conjunto dos pontos que não pertencem a um ângulo nem ao seu interior chamamos de exterior do ângulo. Veja a representação gráfica do exterior do ângulo AOB. Também podemos definir ângulo exterior AOB como a reunião dos semiplanos α2 e β2. Observamos que, primeiro, o exterior de um ângulo é côncavo. Segundo, pontos exteriores de um ângulo são pontos externos. Terceiro, a reunião de um ângulo com seu exterior chama-se ângulo côncavo. Dizemos que dois ângulos são consecutivos se e somente se eles tiverem um lado em comum. Eis um exemplo de dois ângulos consecutivos, AOB e AOC, tendo por lado comum OA. E aqui temos um outro exemplo de dois ângulos consecutivos, BOC e AOC, tendo OC por lado comum. E neste caso são consecutivos os ângulos AOB e BOC, tendo o lado OB comum. Dizemos que dois ângulos consecutivos são adjacentes se e somente se eles não tiverem pontos internos em comum.
Os ângulos AOB e BOC da figura são adjacentes, pois são consecutivos e não têm ponto comum. Dizemos que dois ângulos são opostos pelo vértice C e somente C, os lados de um deles forem as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. OA e OC são semirretas opostas, assim como OB e OD. Portanto, os ângulos AOB e COD são opostos pelo vértice. Dizemos que dois ângulos são congruentes se e somente se suas medidas forem iguais. Algebricamente, anotamos: o ângulo AOB é congruente ao ângulo CAD, C e somente C, a medida do ângulo AOB for igual à medida do ângulo CAD. Dados um ângulo AOB e uma semirreta O' a linha de um plano, existe sobre este plano e num dos semiplanos que O' a linha permite determinar, uma única semirreta O' B' que forma com a semirreta O' a linha um ângulo A' O' B' congruente ao ângulo AOB. Acompanhe a animação do transporte do ângulo AOB como ângulo A', O', B' congruente a ele. Podemos comparar dois ângulos fazendo o transporte de ambos, um superposto ao outro, fazendo coincidir um de seus lados. Dessa comparação podem ocorrer três possibilidades.
Nesse primeiro caso, fizemos o transporte do ângulo AOB sobre o ângulo A'B', fazendo coincidir os lados OA e O'A', obtendo ângulo A'B' maior do que o ângulo AOB. Nesse outro caso, transportamos o ângulo AOB sobre A'B', fazendo OA coincidir com O'A', obtendo ângulo A'B' menor do que o ângulo AOB. E nesse outro caso, transportamos o ângulo AOB sobre A'B', fazendo coincidir os lados OA e O'A', obtendo ângulo A'B' igual ao ângulo AOB. Podemos fazer a adição de dois ângulos através do transporte de um deles junto ao outro, de tal forma que os dois fiquem adjacentes. Transportamos o ângulo AOB sobre o ângulo A'B', obtendo o ângulo B'OB, que é a soma dos dois. Transportamos sobre o ângulo AOB outros três ângulos congruentes a ele, de tal forma que todos ficassem adjacentes, obtendo o ângulo AOC, que é 4 vezes o ângulo AOB transportado. A semirreta OC da figura divide o ângulo AOB em dois outros congruentes, AOC e COB. Então, a semirreta OC é a bissetriz do ângulo AOB. E anotamos algebricamente: semirreta OC é bissetriz do ângulo AOB, se e somente se o ângulo AOC for congruente ao ângulo BOC.
A semirreta OC oposta da semirreta OB forma com a semirreta OA o ângulo AOC, que se diz suplementar adjacente do ângulo AOB. Na figura, o ângulo AOC é o suplemento adjacente do ângulo AOB, uma vez que o lado OC é oposto ao lado OB.